A ameaça que obrigou o Japão a matar os samurais. A verdade por trás da restauração Meiji. 8 de julho de 1853. A Baía de Edo desperta sobre um silêncio que o Japão conhece há mais de 2 séculos. Um silêncio construído por escolha, por medo e por tradição. Então, no horizonte, 4 navios negros surgem lentamente, cuspindo fumaça, avançando como se as leis daquele país não existissem. Eles ignoram avisos, ignoram ordens, ignoram o isolamento que protegia o arquipélago desde o século XVII. Ancoram. Viram seus canhões para a costa e disparam. Não para matar, para avisar. O som atravessa a água, as vilas costeiras, os corredores do poder. O mundo chegou ao Japão. E chegou armado. No comando da frota está o Comodoro Matthew Perry. Ele traz uma carta do presidente dos Estados Unidos pedindo a abertura dos portos japoneses ao comércio. Mas junto da carta, ele entrega algo ainda mais perturbador. Uma bandeira branca. Um símbolo de rendição antecipada. A mensagem não é diplomática. É estratégica. Se o Japão recusar, haverá guerra. Uma guerra que ele não pode vencer. E se isso acontecer, Perry recomenda que usem aquela bandeira para poupar vidas. Antes mesmo da negociação começar, a derrota já foi apresentada como inevitável. É aqui que o enigma começa. Porque o fim dos samurais não nasce em uma batalha gloriosa, nem em um duelo lendário. Ele nasce em silêncio, em tratados, em humilhação diplomática e em uma verdade que o Japão evitou por mais de 200 anos. O isolamento não era força, era atraso. O shogunato Tokugawa cede. O tratado é assinado. Portos são abertos. Um consulado estrangeiro é instalado. Navios americanos passam a comprar carvão. Marinheiros estrangeiros recebem garantias. Em poucos meses, o Japão abandona uma política de isolamento que durou 220 anos. Uma política criada para proteger a estabilidade após séculos de guerra civil. Mas agora, essa mesma estabilidade se transforma em armadilha. O impacto real não é o comércio. É a exposição. O Japão percebe que enquanto se fechava para preservar a ordem, o mundo se transformava em algo que ele não reconhece mais. Navios a vapor. Rifles de repetição. Artilharia moderna. Indústria pesada. Logística global. A recente derrota da China para o Império Britânico nas guerras do ópio ecoa como um aviso impossível de ignorar. Se a China caiu, o Japão é o próximo. O shogunato tenta reagir. Compra armas modernas. Negocia navios. Envia emissários ao exterior. Mas essa tentativa de modernização revela um problema ainda mais profundo. O Japão não é apenas tecnologicamente defasado. Ele está preso a uma estrutura social rígida, imutável, construída para um mundo que não existe mais. No topo está o imperador, venerado, mas sem poder real. Abaixo dele o shogun, que governa com os daimyos, senhores feudais que controlam suas terras como pequenos reinos. Abaixo os samurais, guerreiros criados para a guerra, sustentados pela espada e pela lealdade. Só que o Japão vive em paz há mais de 2 séculos. E uma classe definida pela guerra começa a perder sua função quando a guerra desaparece. Os samurais se tornam burocratas, administradores, coletores de impostos. Mantêm códigos de honra, treinam com a espada. Mas tudo isso vira ritual, cerimônia. Alguns se tornam ronin, sem senhor, vagando pelas estradas, muitas vezes caindo na marginalidade. Enquanto isso, uma classe considerada inferior começa a prosperar. Os mercadores, mesmo com comércio limitado, acumulam riqueza, criam uma cultura urbana própria. Um mundo onde dinheiro começa a valer mais que linhagem. Em certos bairros, um mercador rico recebe mais respeito que um samurai endividado. A ordem social começa a apodrecer por dentro. Quando o shogunato assina tratados com estrangeiros, essa tensão explode. Para muitos não é diplomacia, é vergonha, é fraqueza. Especialmente para os antigos inimigos dos Tokugawa nos domínios do sul. Eles enxergam um momento perfeito para agir. Surge então um grito que se espalha como fogo. Reverenciar o imperador. Expulsar os bárbaros. O lema Sono Joi parece simples, mas carrega uma bomba política. Ele transforma o imperador em arma contra o próprio governo. Quem controla o imperador, controla a legitimidade. A política deixa os salões e invade as ruas. Assassinatos públicos se tornam comuns.
emboscadas, decapitações à luz do dia. O governo responde com repressão. Surge uma força temida, a Shinsengumi. Espadachins recrutados entre Ronin, fanáticos pela ordem, patrulhando Kyoto como cães de caça do shogunato. Eles esmagam conspirações, invadem hospedarias, lutam em corredores estreitos. Mas cada repressão cria mártires, e cada mártir alimenta ainda mais ódio. Enquanto isso, longe das ruas, uma revolução silenciosa se forma. Os domínios de Satsuma e Shōshu percebem algo que o shogunato já não consegue esconder. Honra não vence canhões. Tradição não segura a linha de tiro. Eles começam a comprar rifles, canhões, navios, contratam instrutores estrangeiros, treinam tropas no estilo ocidental. Entendem que, para sobreviver ao mundo moderno, o Japão precisará se tornar moderno, mesmo que isso destrua o Japão antigo. É nesse ponto que surge um personagem decisivo, um samurai que enxerga além da espada, Sakamoto Ryoma. Ele imagina um Japão com instituições novas, um governo central, assembleias, um Estado capaz de competir com as potências ocidentais. Ele entende que o maior inimigo do Japão não é apenas o estrangeiro, é o atraso, e que o shogunato, mesmo tentando modernizar, é incapaz de conduzir essa transformação. A aliança entre Satsuma e Shōshu se forma. O shogunato tenta reagir, mas está atrasado. Quando finalmente aceita devolver poder ao imperador como tentativa de transição, já é tarde. Os moderados querem conciliação, os radicais querem o fim total do regime. E em 1868, o imperador declara a restauração do poder imperial. Começa a Guerra Boshin. No campo de batalha, a verdade aparece de forma brutal. O exército do shogunato é numeroso, mas desigual. Mistura tropas modernas com forças feudais armadas de lanças. Do outro lado, o exército imperial é menor, mais organizado, disciplinado, bem armado. Um detalhe muda tudo. Um estandarte imperial surge no campo, um símbolo que redefine a guerra. Não é mais uma rebelião, é o exército do imperador. Muitos soldados do shogunato hesitam, unidades recuam, daimyos fecham seus castelos. A guerra começa a ser decidida antes mesmo do último disparo. Aqui fica claro algo essencial. Esta não é apenas uma guerra de armas, é uma guerra de narrativa, símbolo e legitimidade. E se você percebe agora que poder não se sustenta apenas com força, deixa o like e se inscreve, porque entender esses mecanismos é exatamente o que fazemos aqui, no Enigma Global. O shogunato cai, Edo é cercada, Yoshinobu se rende. O imperador muda a capital. Edo passa a se chamar Tóquio. A Era Meiji começa oficialmente. Mas a vitória cobra um preço. Para criar um Estado moderno, o novo governo precisa destruir o sistema feudal. Domínios viram províncias, daimyos perdem terras, samurais perdem estipêndios, depois perdem privilégios, por fim, perdem o direito automático de portar espada. E então surge a última grande ruptura. Um dos arquitetos do novo Japão se volta contra ele, Saigo Takamori. Ele ajudou a derrubar o shogunato, mas não reconhece o Estado que nasceu depois. Um Estado centralizado, burocrático, onde antigos ideais de honra são substituídos por eficiência e obediência institucional. Para Saigo, o Japão está sobrevivendo, mas ao custo da alma. A rebelião de Satsuma é o último suspiro de uma era. Coragem contra logística, espada contra fuzil, tradição contra indústria. O resultado é inevitável. O Estado vence. O samurai, como classe guerreira, morre ali. Mas o Japão faz algo genial e perigoso. Ele mata o samurai e preserva sua imagem. A honra, a disciplina, o sacrifício não desaparecem. São reciclados, transformados em mito nacional. O novo Japão veste a alma antiga para justificar sua força moderna. O samurai deixa de ser realidade social e se torna símbolo, um combustível perfeito para o nacionalismo que virá. E é por isso que essa história importa. Porque o fim dos samurais não foi o fim da violência, foi a transformação dela. Uma violência organizada, industrial, estatal. Uma violência que não impunha a katana, mas move exércitos inteiros. Agora me diz nos comentários, o Japão foi salvo pela modernização ou perdeu parte da sua essência para sobreviver?
E se você quer continuar explorando história, guerras, conflitos, geopolítica e a verdade por trás dos grandes eventos, se inscreve e deixa o like. Porque aqui no Enigma Global, a história nunca termina no que aconteceu. Ela começa no porquê.